Saudações a todos! Galera, é o seguinte, hoje a dica que eu vou dar é muito importante para você que já pratica, por exemplo, corrida, tá? Corrida, ou para você que treina pesado e já pratica saltos, por exemplo, tá? Será que já tá na hora de você praticar isso? Será que você está pronto para conseguir fazer uma corrida sem ter impactos em articulações que sejam nocivas para o seu sistema? Ou não? Porque existe um parâmetro de segurança para pessoas que conseguem fazer esse tipo de atividade sem criar nenhuma lesão, sem desgastar articulações de uma forma correta, com padrão de movimento correto, que vai levar ela só à melhoria da performance. E existe também as pessoas que fazem isso, porém não têm o corpo preparado para isso. Então elas normalmente pulam etapas do treinamento. E é isso que eu quero ensinar vocês hoje a avaliar. Então eu vou mostrar de uma forma simples 2 testes que vocês podem aplicar em vocês para entender se vocês já estão prontos para praticar a corrida ou até mesmo para fazer salto, beleza? Vem comigo que eu vou explicar tudinho. Bom, pessoal, antes de eu mostrar os testes para vocês, eu quero explicar essa parte super importante que vocês precisam entender e compreender, tá? Existem 2 coisas basicamente, não são somente essas coisas, tá? Mas existem 2 coisas basicamente que se você não tiver isso no seu corpo de forma equilibrada, certamente você vai se machucar correndo ou saltando. E a médio prazo você pode vir a desenvolver, por exemplo, vários problemas em articulações como no joelho, desgastes, condromalácia, condropatia patelar. Então, existem várias coisas, até mesmo um rompimento de ligamento, de LCA, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa verificar é se primeiro você tem mobilidade em articulação do tornozelo. Por que tornozelo? Quando a gente pisa no chão, quando a gente aterriza no chão, a gente sofre um impacto nas articulações de baixo para cima. Então, existe um cálculo que os fisiologistas fazem, o pessoal da biomecânica faz, que quando você, por exemplo, está correndo, né? Toda vez que você corre, você está fazendo o quê? Saltitos unipodais, ou seja, você sempre aterriza no chão com uma única perna. Então, isso é muito mais intenso para o joelho, para a articulação do pé, para a coluna, do que você quando faz isso aqui, ó, com os 2 pés. Então, entenda que a corrida, você está dando saltitos em uma perna só. Aí eu pergunto para vocês, no seu treino de musculação ou qualquer outro tipo de treinamento que você faça de força, você só agacha bipodal, com as 2 pernas de uma vez, ou no seu treino tem agachamentos unilaterais, como afundos, avanços, passadas laterais, né? Ou até mesmo o pistol, né? Que é aquele movimento que você faz, aqui ó, deixa eu tirar aqui a meia até para vocês verem. Faz o agachamento e tem força suficiente para subir. Entendam que no pistol não é só força que eu tô falando. Se você não tiver mobilidade na articulação do tornozelo, você pode ser forte pra caramba, você não vai conseguir descer. Porque quando você tentar agachar, o seu pé não vai tocar no chão completamente, você vai ficar na pontinha do pé. Vocês já viram pessoa que não consegue ficar de cócoras, né? Ela não consegue ficar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ela não consegue ficar assim. Ela vai ficar o quê? Com o pezinho levantado. Quando você não consegue ficar de cócoras, você pode ter um problema nas articulações do quadril, né? Na verdade, coxa femoral, mas principalmente falta de mobilidade no tornozelo. E se você não tem mobilidade suficiente no tornozelo, entenda, quando o seu pé toca no chão e vem aquela sobrecarga do chão, você não consegue absorver de forma equilibrada esse impacto, né? Então, além de sobrecarregar esta articulação e os ossos do pé, você envia para o seu joelho mais sobrecarga do que deveria. Porque quando você amortece o movimento, ó, quem tem gato aí? Quando você amortece na aterrissagem, porque primeiro você tem mobilidade e você tem força para desacelerar o movimento, você tem menos lesões. Então, só para resumir, a gente precisa ter 2 coisas, mobilidade em articulações, e esse é um teste que eu vou mostrar para vocês. Vou dar 2 exemplos de teste. E o outro
item que a gente precisa ter é força, principalmente nessa região do quadríceps, glúteo, glúteo médio. Se você tem um glúteo médio que não estabiliza o complexo do joelho e do quadril porque ele é fraco, você vai ter problema também. Quando você tocar no chão, seu joelho vai fazer valgo dinâmico. Você já viram a pessoa quando ela agacha com carga e o joelho vem para dentro? Então, a gente chama isso de valgo dinâmico. Normalmente, isso pode acontecer por falta de por fraqueza no glúteo médio. Aí você vai falar assim para mim: poxa, Magda, então eu vou me matar de fazer cadeira abdutora, né? Ou fazer abdução unilateral, ou senta lá na cadeira de musculação e abre e fecha. Eu estou trabalhando sim o glúteo médio, mas não na função que ele exerce quando você está correndo. Então não adianta, pensando em função, pensando em prevenir lesões, você sentar na cadeira abdutora e deixar o seu glúteo médio gigante, forte, bonito, para atividade de corrida ou de salto, ele não vai ter função. Porque quando você senta nessa cadeira e faz abdução, ele está trabalhando na função de abduzir. Então é uma ação concêntrica, né, num movimento que não vai te ajudar quando você precisar frear, estabilizar na hora de descer aqui ou de fazer os saltitos. Vocês entendam que é o mesmo músculo com funções diferentes. Não é porque eu treino ele em uma função que essa função vai ser transferida para outra atividade mais livre, mais funcional. Então eu preciso ter fortalecimento desse glúteo médio, mas na função estabilizadora. Será que compliquei ou tá dando para entender? E preciso ter também uma outra força de cadeia anterior que é diferente do que a gente costuma estimular. Por exemplo, numa máquina de extensão de joelho. Sabe aquela máquina da musculação que você senta na máquina e estende o joelho, né? Cadeira extensora. É maravilhosa para fazer uma musculatura bonita, esteticamente forte. Mas, se o seu quadríceps ele é forte para estender o joelho, sentado de forma monoarticular numa máquina que guia o movimento e estabiliza o seu core, você não está usando o core, né? A máquina, sentou na máquina e estabilizou o core, então você não está desenvolvendo essa região. Se você é forte nesta máquina, não quer dizer que o seu quadríceps está preparado para frear num movimento de parada brusca, de mudança de direção e até mesmo numa corrida, principalmente na descida. E até mesmo para descer escada. Vocês entenderam a gravidade do problema? Ah, Magda, então como que eu faço para saber? Eu conheço alunos que põem lá 150 quilos na cadeira extensora. Tem força concêntrica para estender o joelho. E aí, quando eu vou colocar essa pessoa para fazer um teste de força, pensando em corrida, em frear movimentos, em amortecer a queda no salto, essa pessoa está extremamente fraca, inclusive corredores. Eu já peguei vários corredores que estavam absurdamente fracos na função de desacelerar esse movimento. Ou seja, na corrida que eles estavam praticando, eles estavam realmente exigindo e sobrecarregando o joelho. Não precisaria ser desse jeito. Por exemplo, vou ver se eu pego aqui um banco para mostrar para vocês. Ó. Para eu testar se o meu quadríceps já está pronto para suportar o mínimo de carga numa corrida, certo? Eu preciso, no mínimo, ser capaz de sentar com uma perna só. Mas por que uma perna só? Ora, eu não falei que a corrida são saltitos unipodais? Ou alguém aqui corre assim, ó. Então não adianta eu ser forte somente agachando com as duas pernas, pessoal. Eu não vou ter transferência para a realidade da corrida. Eu preciso agachar com uma perna só e eu preciso saber desacelerar. Então eu vou tentar sentar num banquinho mais baixinho. Ó, esse banco até é alto, teria que ser um banco um pouquinho mais baixo, sem despencar. E depois eu tenho que conseguir levantar. Se eu conseguir sentar no banco bonitinho, sem despencar, e eu conseguir levantar, mas levantar, ó, sem fazer assim com o joelho, bonitinho, ó, aí eu já tenho um pouco de força para, no mínimo, conseguir frear essa ação da corrida. O outro teste que eu falei para vocês, que vocês podem fazer, é, será que eu consigo realmente ficar de cócoras sem tirar o calcanhar do chão? Porque aí, se eu consigo, quer dizer que o meu tornozelo já tem um mínimo de mobilidade.
Existem testes mais complexos que a gente costuma aplicar em atletas que é muito legal, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui para vocês. Imagina que isso aqui é uma parede, ó. Liga minha máquina. Eu vou colocar uma fita métrica ou medir um palmo, né? Só um palmo da parede e posiciono o meu pé nessa distância. Aí eu tenho que ser capaz de testar se o meu joelho toca na parede, certo? Ó, um palmo da parede. Se o meu joelho toca na parede, sem o meu calcanhar sair do chão. Estão conseguindo ver? Aqui eu tô testando a mobilidade do tornozelo. É o mínimo, pessoal. É o mínimo. Então, você que corre, você que faz salto, né? Eu falo assim pra pessoa, pessoal, você já tá fazendo salto? Será que tá na hora de fazer salto? Uma outra coisa que eu não ia falar no vídeo, mas eu lembrei, eu falei, cara, isso é importante. Eu sempre peço pra pessoa agachar com o mínimo, no mínimo, um agachamento completo, com padrão de movimento correto, né? Com pelo menos o peso do corpo dela. Por exemplo, eu peso 70 quilos, eu tenho que no mínimo agachar com 70 quilos. Se eu ainda não tenho força para agachar com no mínimo o meu peso corporal, tem gente que coloca protocolo de 1,5 vezes peso, hein? Certo? Então seria 70 mais a metade. Se eu não consigo isso ainda, não tá na hora de eu aprender a fazer salto. Só que a gente vê no treinamento pessoas pulando essa etapa, a pessoa ainda não tem força e está saltando. Está saltando, está pulando etapa e isso vai ter consequências, tá? Eu espero que isso que eu tenha falado para vocês hoje não deixe vocês de cabelo em pé, mas sim, abra os olhos para vocês entenderem que o treinamento é algo muito legal, muito importante, mas que tem uma sequência e se você não seguir a risca essa sequência, você pode, em vez de melhorar o seu condicionamento, em vez de melhorar a sua capacidade física, você pode vir a desgastar o seu organismo mais rapidamente do que deveria, tá bom? Então, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fui, galera!